nessa noite no livro de 1 Samuel, no Antigo Testamento. Você achou? Diga eu achei. Vamos lá então, vamos ler junto. 1 Samuel 1, verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este, Eucana, tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era estéril. E a sua competidora, Penina, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Leia comigo apenas o versículo 19. Vamos lá, todos juntos? 1, 2, 3 e... E levantaram-se de madrugada e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio que é, Senhor, desfrutar da tua presença, cantar louvores que engrandeçam o teu nome, como acabamos de fazer. E nessa hora nós queremos ouvir a tua voz, assim como o Senhor falou com Ana, fala conosco nessa noite mais uma vez. E se ainda há algum impedimento na nossa vida neste lugar, nós repreendemos, Senhor, porque queremos estar não só com os nossos ouvidos abertos, mas com a nossa vida, com o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa vida por completo, completamente aberta para receber a semente da tua palavra mais uma vez nesta noite. E Senhor, ajuda-nos a cumprir e a executar e a colocar em prática essa palavra revelada a nós nessa noite. Já te agradecemos pela tua palavra, que nunca volta vazia, mas sempre nos encontra neste lugar. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora, de muita importância. Não se locomova se for realmente necessário. Nós lemos aí 1 Samuel, do 1 até o capítulo até o versículo, melhor dizendo, de número 19. E o que eu queria que primeiro a gente atentasse nesse texto é o finalzinho do versículo 19, que você leu comigo aí, há alguns instantes atrás. As últimas palavras do versículo 19 dizem: e o Senhor se lembrou dela.
Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de uma mãe. E aí no versículo 11, quando a gente lê todo esse texto e entende o que estava acontecendo aqui, a gente percebe que no versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1, está ali a oração de Ana, de uma mulher que queria ser mãe e não podia porque era estéril. E a gente percebe palavras de tristeza, até mesmo de amargura, nas frases que saem da boca de Ana. Porque ela diz: Senhor, lembra-te de mim. Ela diz: Senhor, não te esqueças da tua serva. Ela diz: Senhor, atente para a minha aflição. É um pedido de socorro, praticamente. Um pedido de socorro que foi respondido. Porque ela disse: Senhor, lembra-te de mim, no verso 11. E no 19, diz: o Senhor se lembrou dela. Ela teve a sua oração respondida. E essa semana é uma semana que para quem tem a mãe consigo, né? Ou para quem é mãe, é uma semana de alegria, né? Porque aí nós temos essa data festiva do Dia das Mães. Durante o ano tem o Dia dos Pais, tem outras datas que fazem parte do nosso calendário. Não há problema nenhum em festejar, ou em celebrar, ou em abraçar a sua mãe, desejar um feliz Dia das Mães. Mas essa semana é uma semana que para quem já não tem mãe consigo, ou para quem talvez tenha sua mãe distante de si, é uma semana de saudade. É uma semana, às vezes até difícil de digerir. Agora, independente disso, o que não dá para negar é que o que a maioria de nós somos, nós devemos a nossa mãe. A mãe, a um pai, claro, a Deus em primeiro lugar. Porque você já me ouviu dizer aqui várias e várias vezes que nós somos frutos dos relacionamentos que a gente vive. E um dos nossos relacionamentos mais importantes é o relacionamento familiar. Entre mãe e filho, entre pai e filhos, entre marido e esposa, entre família. E eu digo sem medo de errar, de que muito, independente da nossa idade, muito do que a gente é em virtude dos relacionamentos que a gente teve, principalmente familiares. Se eu cheguei, por exemplo, em algum lugar, ou se pelo menos eu sei para onde estou indo, isso eu devo em grande parte à minha mãe, falando de mim agora, individualmente. E eu creio que não seja diferente na vida de todos, ou da maioria. Só que quando a gente olha para esse texto, a mãe desse texto, ou a futura mãe desse texto, é Ana. Casada com um homem servo de Deus, chamado Eucana. A gente percebe que ele era servo de Deus, porque de ano em ano, como dizia a lei de Moisés, ele ia até o tabernáculo e oferecia sacrifícios ao Senhor, por ele, pela sua família, pelos seus amados. Ana é casada com Eucana, só que Eucana, você leu aí comigo, tinha 2 mulheres, né? Porque pela lei da época isso era permitido. Permitido, mas não muito sábio, talvez, né? Na minha opinião. Tanto não é sábio que o texto mostra que as duas eram rivais. Elas rivalizavam entre si o tempo todo. Mais Penina do que Ana, né? Ana mais ouvia, mais era afligida, mais era afetada do que afetava Penina. Eram rivais. Por quê? Porque Penina tinha filhos de Eucana. E por conta disso, toda hora se levantava Penina e dizia: eu tenho filhos, você não tem. Eu fui capaz de dar filhos e filhas ao meu marido. E você, Ana? E aí a gente percebe, está no texto, que Penina zombava o tempo todo de Ana, se não bastasse a dor de Ana não poder gerar, se não bastasse a dor da sua esterilidade física, Ana ainda convivia dia após dia com a dor da zombaria. E eu acredito que essa dor, às vezes até era maior do que a dor de não poder gerar. Ana tinha amargura de alma. Está tudo no texto, você leu comigo. O coração de Ana era triste, o sentimento de frustração praticamente dominava a vida
dessa serva do Senhor. E aí no versículo de número 8, o marido Eucana percebe a situação, percebe que a sua esposa Ana não estava bem, ele tenta remediar, ele tenta dar um apoio moral, né, para Ana como marido, e ele não consegue. Eucana tenta trazer algum alívio para Ana dizendo: Ana, olhe para o que você tem, não para o que te falta. Eu, como seu marido, né, deixando aí a ironia de lado, será que eu não sou melhor do que se você tivesse 10 filhos? Acredito que Ana até concordava com ele. Não, você é um bom marido, você é um excelente marido, você vai no templo, na casa do Senhor, você cuida da nossa saúde espiritual, você cuida da sua outra mulher também, dos seus filhos, mas falta alguma coisa, Eucana, imagino eu, Ana, falando com o seu marido. Tanto faltava que Ana, diz o texto, vai ao templo e mal consegue orar. A aflição dela era tanta, ela se via tão frustrada ou tão desiludida com essa área da sua vida, que ela mal consegue orar, ela mal consegue abrir a sua boca para falar com Deus, ela apenas balbucia algumas palavras, tanto que o sacerdote Eli chega para Ana e diz: Ana, o que está acontecendo? Você está aí abrindo a boca, mas eu não estou ouvindo nada. Por acaso você está embriagada? Ana, você andou bebendo vinho, né? Como é que você tem a coragem de vir para a casa do Senhor embriagada? Ana, para com o vinho. Claro que não era isso. Mas aí você percebe que Ana, olha só a situação de Ana. Ela é maltratada em casa. Ela tem um problema físico. Ela não gera, ela é estéril. Ela é maltratada por Penina. Penina que toda hora levanta motivos de fazer inveja para Ana. E ainda, quando vai à casa do Senhor, é incompreendida pelo sacerdote. Claro que depois o sacerdote voltou atrás e viu que não era assim, mas a princípio ela foi incompreendida, inclusive pelo sacerdote, por Eli. Por isso a oração de Ana foi: Senhor, lembra-te de mim. Parece que Ana está dizendo: Senhor, olha, só me faltou o Senhor, só tem o Senhor comigo, que pelo menos o Senhor não se esqueça de mim. E nos versículos seguintes, Deus responde a oração de Ana com um sim. Deus se lembra. Claro que não tinha se esquecido, mas Ele atenta para o clamor e para o pedido de Ana, e responde esse pedido e esse clamor com um sim. Por quê? Porque Deus é livre. A gente aprendeu aqui alguns dias atrás que o nosso Deus é livre para responder como Ele quiser. Ele olha para Ana e responde com um sim. Eu vou realizar o desejo do seu coração, sim. Agora, como nós somos seres individuais, todos filhos, mas mesmo sendo filhos de um mesmo pai, nós temos que entender que nós somos, na maioria das vezes, completamente diferentes uns dos outros. Porque nascemos em lares diferentes, porque tivemos criações diferentes, porque estudamos em colégios diferentes, porque trabalhamos em lugares diferentes, porque frequentamos igrejas diferentes às vezes. Somos diferentes. E não há problema nenhum nisso. O problema é não enxergar isso. E sabendo disso, para uns, a resposta é sim. Para outros, a resposta é não. Para outros, a resposta de Deus, para muitas das nossas orações, é espera. Porque Deus conhece quem somos nós na nossa individualidade. Deus sabe quem está pronto para ouvir um sim. Deus sabe quem está pronto para ouvir um não. Deus sabe quem precisa ouvir um espera. E Deus olha para Ana e diz: Ana, sim. E o Senhor se lembrou dela. É claro que há respostas que a gente não entende. É claro que às vezes a gente ora e espera uma resposta de acordo com o nosso coração e com a nossa vontade, e a resposta vem ao contrário, ou a resposta demora, ou às vezes não vem resposta nenhuma. É claro que há respostas que a gente não entende, mas que Deus seria esse, se eu entendesse? Você já me ouviu dizer aqui várias vezes, vou dizer de novo.
Que Deus seria esse que eu entendo tudo dele? Se eu entendesse tudo de Deus, esse Deus seria menor que eu. Logo, que Deus é esse para eu servir? Agora vem a Bíblia e diz que o nosso Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E eu? Não. Está entendendo aqui? Diga amém. Amém. Diga para o teu irmão, Deus é onisciente, irmão. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a hora do sim, a hora do não, a hora do espera. Nós não sabemos. Ele tudo sabe. Espera no Senhor. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que, não sei, eu tentei entender o pensamento de Ana. Eu tentei entender o que estava passando pela mente de Ana. Mas então você lê mentes, lê cérebro? Não, não leio. Mas pelas atitudes, e principalmente pelas palavras de Ana, a gente percebe, tem uma percepção quase que exata do que passava na cabeça dessa mulher. O que havia na mente de Ana? O que fez a sua oração ser respondida? Pelas atitudes e pelas palavras de Ana, dá pra gente ter uma noção do que se passava pela sua cabeça. E em primeiro lugar, na mente de Ana, acredito eu, que ela poderia até ter o filho longe de si, mas nunca longe de Deus. Vamos mastigar isso, vamos por parte. Dobre a sua atenção a partir de agora. Eu acredito que na mente de Ana, ela poderia conceber, até ter o seu filho, como aconteceu, ter o seu filho longe de si, mas nunca longe do seu Deus. Parece que Ana está dizendo, e ela disse isso com o seu voto no versículo 11. Ela está dizendo, olha, eu até admito um filho longe de mim, mas um filho longe do meu Deus, não. Versículo 11 diz isso, Senhor, esse é o meu voto. Ela votou com Deus. Senhor, esse é o meu voto. Se o Senhor me der um filho, eu te darei ele todos os dias da sua vida. Perceba como o voto de Ana era extremamente sério. E Ana cumpre o seu voto. Como diz a Bíblia, ela não dá aí, ou não faz um voto de tolo. Vota hoje, descumpre amanhã, esquece depois de amanhã. Não. Ela faz um voto extremamente sério com o Senhor e no decorrer da história ela cumpre o seu voto à risca. Diz o texto, depois você lê a partir do versículo 20, vê se não aconteceu isso. Samuel nasce, o nome do filho de Ana é Samuel. Samuel nasce, passa a fase da amamentação e logo passando a fase da amamentação, o que faz Ana? Leva Samuel ainda pequeno no templo e o entrega ao sacerdote. Por quanto tempo? Versículo 28 diz isso. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que ele viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Ana vai até o templo, depois de passar a fase da amamentação de Samuel, entrega o seu filho nas mãos do sacerdote por todos os dias que ele viver. E aí a gente vê, né? Os frutos das escolhas espirituais. Porque, irmão, não tem ninguém, pelo menos eu não vi até hoje, não tem nenhum servo de Deus que plante sementes espirituais na presença e na casa do Senhor e que se veja frustrado na sua colheita. Não vi até hoje. E aconteceu isso com Ana. Aconteceu principalmente com Samuel. Diz o texto, ou diz o livro, né, de 1 Samuel e de 2 Samuel, que Samuel cresce, se torna profeta, depois se torna juiz sobre Israel. Ele tem um papel tão fundamental e importante para o povo de Deus, que ele é o sacerdote que unge o primeiro rei sobre Israel, a saber, Saul. Ele tem um papel tão fundamental na vida do povo de Deus, que ele foi o escolhido para ungir aquele homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, para reinar sobre Jerusalém, sobre Israel, que foi Davi.
Samuel foi usado até o último dia da sua vida para abençoar toda uma nação chamada Israel. E a gente lê o livro dele, os 2 livros desse profeta, e a gente é abençoado até o dia de hoje. Quem começou isso? Ana. Perceba como acontece o plantio e a colheita espiritual na nossa vida. A história de Samuel é linda, mas analisando friamente a atitude de Ana, irmão, a gente percebe, se for para dizer em uma palavra, na minha opinião, a vida de Ana, eu diria que a palavra que exemplifica a vida de Ana é uma só: renúncia. Ela renunciou àquilo que de mais importante ela queria e recebeu. E agora, renuncia àquilo que de mais importante ela recebeu de Deus. Renúncia. Ana tem um filho, mas não vê esse filho crescer. Percebe a seriedade desse voto? E dessa renúncia? Ana espera 9 meses para o seu filho nascer. Ele nasce. Ela amamenta o seu filho. Só que ela não vê o seu filho crescer. Se fosse hoje, a gente diria que Ana não teve a oportunidade de levar o seu filho na escola. Na pré-escola, no 1º ano, no 2º, no 3º ano. Ana não teve isso. Se fosse hoje, a gente poderia dizer que Ana não viu o seu filho se formando na faculdade. Não viu o seu filho namorando pela primeira vez. Não viu o seu filho caindo, levantando. Ela não viu. Ela quis tanto algo e quando esse algo chegou, o que ela fez? Entregou a Deus. Renúncia. Por quê? Porque na mente de Ana era assim: bom, é o seguinte, eu não posso gerar, eu sou estéril, e eu vou fazer esse voto com Deus, e eu posso até conceber um filho longe de mim, eu posso até conceber um filho que depois da amamentação ele vá viver com um sacerdote, e depois se torne um sacerdote. Longe de mim? É mesmo longe de mim. Eu consigo conceber um filho longe de mim, mas eu não consigo conceber um filho longe de Deus. Irmão, não sei com você, mas na nossa cabeça, ou na minha cabeça, essa atitude soa estranha. É difícil, humanamente falando, você entender esse voto de Ana, dessa serva de Deus. Na nossa cabeça, essa atitude de Ana soa estranha, porque até uma certa idade, os filhos são dependentes dos seus pais para tudo. É ou não é assim? A gente olha para os nossos filhos, desde pequeno, desde nenê, né? A gente percebe que eles são dependentes dos pais para absolutamente tudo. Filhos enriquecem tanto a nossa vida, que tudo que a gente pensa, depois que um filho nasce, a gente pensa já não mais tanto em nós, mas nele. Filhos enriquecem tanto a nossa vida que tudo que a gente vai fazer ou que tudo que a gente faz, a gente pensa neles. Filhos enriquecem tanto a nossa vida que tudo que a gente planeja, tudo que a gente coloca no papel, de uma maneira ou de outra, passa por eles. Verdade ou mentira? Verdade. Pois é. Quando são pequenos, eles querem estar, não sei se você já percebeu isso, eles querem estar o tempo todo junto dos pais, né? O pai vai sair para trabalhar, o nenê chora. A mãe vai levar a criança na escolinha, ele chora. E a mãe chora também, e o pai chora também, porque é assim, né? Por quê? Porque ele quer estar o tempo todo junto dos pais. Se sair e não levar, ele chora. Só que chega uma hora também que essa realidade começa a mudar. Os filhos vão crescendo e aquela dependência vai diminuindo. Chega uma hora que essa realidade muda. Eles querem sair, sim.
eles entenderam que há satisfação no sair de casa, no se divertir, no fazer outras coisas, além das paredes da nossa casa. Eles querem sair, mas sem a gente por perto. Né? Há uma época em que deixar eles na escola é um sofrimento, como eu disse. Né? Eles não veem a hora da gente ir buscar. E se a gente atrasa, pô pai, fiquei aqui, fui o último, caramba. Meus colegas foram tudo embora, você vê, pô. Próxima vez vem mais cedo. Né? Agora, durante um tempo acontece isso. Agora, vai buscar o seu filhinho de 15 anos, de 16 anos na escolinha. Matou a charada. Pô mãe, pô pai, não precisa vir não. Não, mas eu preciso vir, é longe de onde você vai. Não, então me espera na esquina. Vou passar vergonha, cara. Atrás da árvore, para ninguém ver. Apesar de ser difícil para os pais verem seus filhos crescerem, né? Passarem pela fase do exército, por exemplo, né? Ou do tiro de guerra, como acontece aqui na nossa cidade. Apesar de ser difícil para os pais verem os seus filhos começarem a trabalhar, às vezes começarem a namorar, ou casar, ou voar. Apesar de ser às vezes muito complicado, faz parte da vida. Né? E às vezes a gente olha isso, ou olha os nossos filhos crescerem, e parece que quer brotar no nosso coração um sentimento de perda. Parece que a gente está perdendo, aos poucos, os nossos filhos. Agora deixa eu dizer uma coisa, tem cara de perda. Mas eu acredito que na verdade o que tem que prevalecer é o sentimento de dever cumprido. É um ganho, não é uma perda, é um dever cumprido. Está aí Ana que não nos deixa mentir. Agora, Ana não teve nada disso com Samuel. Todos esses detalhes que são corriqueiros na maioria da vida de todos os pais, só muda de endereço, não aconteceu com Ana. Vou dizer o porquê não aconteceu. Porque o sonho de Ana era outro. O sonho de Ana era diferente. O sonho de Ana para o seu filho era diferente, às vezes, da maioria dos nossos sonhos em relação aos nossos filhos também. Vou dizer o porquê. Nosso sonho muitas vezes é ver filhos formados. E a gente acorda mais cedo, dorme mais tarde, procura um emprego melhor, onde a gente possa, de repente, até pagar uma escola boa para os nossos filhos. Ou a gente trabalha para que pelo menos não falte nada para eles, né, do essencial. O nosso sonho muitas vezes é ver nossos filhos formados, sendo ou se tornando homens e mulheres trabalhadores. Alguns têm o sonho de ver os seus filhos como atletas, de repente, bem-sucedidos, fazem. A gente tem um sonho de ver os nossos filhos prósperos no futuro. E a gente olha para Ana e percebe que o sonho de Ana era um só. O sonho de Ana era ver o seu filho santo. Ela não planejou nada mais na vida do seu filho. Apenas a sua vida espiritual. O sonho de Ana era ver Samuel se tornar um filho santo. Eu acredito, e não há problema nenhum em ter esses sonhos que eu acabei de citar. É válido. Não há problema nenhum. Mas eu acredito, irmão, que antes de sonhar em ter um filho doutor, a gente precisa sonhar em ter filhos apaixonados por Jesus. Porque isso vale mais que tudo. E não pense que isso é apenas um detalhe, porque por conta disso, não é difícil encontrar nos dias de hoje, no dia chamado hoje,
Pessoas, por exemplo, que são muito eficientes no que fazem. Pessoas que foram ensinadas a sempre vencer em tudo. Pessoas prósperas. Foram ensinadas desde pequena a batalhar por isso. E a gente conhece e enxerga muitas pessoas que são eficientes, muito eficientes no que fazem. Mas a gente vê também muitas dessas pessoas sendo infelizes no que são. Eficientes, prósperas no que fazem, capacitados humanamente naquilo que exercem como papel na sociedade, mas muitas vezes infelizes no que são. É a história que eu já disse aqui várias vezes: ter ou ser. Há muitas pessoas que têm muito, mas são pouco. A gente percebe que há filhos que foram ensinados a vencer o tempo todo, mas que quando venceram, continuaram vazios por dentro. Não foram ensinados a amar a Jesus Cristo. Não foram ensinados o maior de todos os mandamentos de Jesus, ou os dois maiores: ame a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. Irmão, não é difícil encontrar pais que apresentam seus filhos, às vezes, como chaveirinhos para a sociedade. E eu lembro que uma vez eu me encontrei com uma pessoa na padaria, que eu não via há muito tempo, e surgiu a conversa de filhos. Ele disse: meu filho está estudando medicina, a minha filha está estudando medicina. Disse: que bênção. E a outra? E o outro filho? Esse só quer saber de tocar viola. Esse não sei o que vai dar, disse ele. E palavra de pai tem muito peso. E a pastora estava perto, você lembra disso? As pessoas estão preocupadas em mostrar os seus filhos no futuro como chaveirinhos para a sociedade. Por quê? Porque meu filho estudou. Porque meu filho se formou, trabalhou, se destacou. Eu quero dizer para você que sentir satisfação por isso é natural, é normal. Agora, sentir satisfação por isso é uma coisa. Usar isso como um chaveirinho para fazer inveja, irmão, é outra bem diferente. E isso existe muito na nossa sociedade materialista. Antes de querer um filho doutor, que a gente queira um santo doutor. Antes que a gente queira um filho professor ou professora, que a gente queira um santo professor. Que a gente queira um santo vendedor. Que a gente queira um santo filho apaixonado por Jesus. Ana. Mais do que a bênção, Ana queria honrar o abençoador. Ela orava, ela fez um voto com Deus e a oração dela foi respondida, ela recebeu a bênção do Senhor. Mas quando ela recebeu a bênção do Senhor, ela disse: agora eu vou honrar o abençoador. Porque esse foi o meu voto com Deus. E eu acredito que a gente tem que sim, que auxiliar os nossos filhos em tudo quanto estiver ao nosso alcance. Não estou dizendo o contrário não, irmão. Mas eu acredito também que a gente tem que apresentar a eles um Deus tão maravilhoso, um Deus tão perfeito, para que no futuro eles amem esse Deus e nunca o abandonem em nenhum momento da sua vida. Que eles sejam competentes no que fazem. Estou dizendo o contrário não. Qualquer pai, qualquer mãe sonha com isso. Qualquer bom pai, qualquer boa mãe sonha com isso. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Porque a gente os ama e que os quer ver bem. Que eles sejam competentes no que fazem, mas que acima disso eles sejam felizes no que são em Deus. Competentes, mas felizes no que são. Já disse aqui, repito, filhos ouvem com os olhos. Irmão, isso é tão importante, principalmente nos dias de hoje, porque nós somos bombardeados de todos os lados por más influências. Os nossos filhos e as crianças, e os sobrinhos, e os netos,
e os parentes e as crianças no geral são bombardeados o tempo todo por maus exemplos. O tempo todo. E isso é tão importante a gente enxergar isso, que os filhos ouvem com os olhos. Filhos aprendem o que vem. Não só o que se diz, não só o dedo apontado no rostinho deles. Eles ouvem o que eles veem. Eles ouvem com os olhos. Não é difícil nos dias de hoje encontrar pais que reclamam de como seus filhos se comportam em relação a Deus, por exemplo, ou em relação à igreja. Você quer que continue? Diga amém. Não é difícil, irmão. Não é difícil a gente se encontrar com pais que reclamam de como o seu filho ou a sua filha se comporta em relação a Deus e à igreja. E, irmão, de verdade, a primeira pergunta que eu sempre faço é: quando vocês falam, quando vocês, como pais, falam a respeito de Deus na sua casa ou perto dos seus filhos, você fala o que de Deus? Quando você como pai, quando você como mãe, fala a respeito de igreja perto dos seus filhos, você fala o quê? Quando você conversa a respeito dos seus irmãos em Cristo, perto dos seus filhos, você fala o quê dos seus irmãos em Cristo perto dos seus filhos? Quando você fala a respeito de pastores, a respeito de igreja, a respeito de servo de Deus, a respeito de coisas do reino que pertencem ao reino de Deus e ao que é espiritual, como é que você fala perto dos seus filhos? Não espere que o seu filho ou a sua filha ame a Deus, ame aos irmãos, ame a igreja, se ao final do culto você entra no seu carro e critica tudo e todos. Não espere bons frutos disso. Isso não é maldição. Isso é plantar e colher na vida dos nossos filhos. Irmão, não há como levar a sério igreja nenhuma se os meus pais, por exemplo, mudam de igreja o tempo todo. Na cabeça de um filho, na cabeça de uma criança, isso gera uma confusão. Qual a minha identidade cristã? Qual a minha identidade em Deus? Nossos filhos estão assistindo tudo isso. Filhos sabem qual é o grau de importância de Deus na vida dos seus pais. Para chutar baixo, com 3 anos de idade, um filho, uma filha, já sabe qual é o grau de importância que Deus tem na vida dos seus pais. Se eu não faço o meu papel hoje, eu corro o sério risco de no futuro dizer: filho, vá para a igreja. E eu corro o risco de ouvir: ué, mas você não foi? Se eu não atentar para isso, como isso é sério na vida de uma família, eu corro o risco de dizer: filho, priorize o reino de Deus. E eu corro o risco de ouvir: ué, mas você não priorizou. Se eu não colocar em prática essa palavra, eu coloco o risco na minha família de dizer: olha, filho, não critique. E ouvir: ué, mas você sempre criticou. Irmão, entenda uma coisa: por mais problemas que eu tenho na igreja, digo eu agora, por mais problemas que eu tenho na igreja, esses têm que ser resolvidos na igreja. Por mais decepções que eu passe, meus filhos têm que ver que o meu amor a Deus e ao seu reino e à sua igreja, aconteça o que acontecer, vão continuar inabaláveis. É esse o Deus que eu quero apresentar para os meus filhos. É essa vida espiritual, é esse reino, é essa igreja que eu quero apresentar para os meus filhos. Não é incomum ver, por exemplo, filhos de crentes que odeiam igreja. Odeiam por conta de aborrecimentos.
que de repente até viram seus pais passarem. Só que, irmão, a gente passa por aborrecimentos em qualquer lugar. Quem trabalha, passa por aborrecimentos no trabalho. Às vezes, quase todo dia. E sabe o que a gente faz quando a gente passa por aborrecimentos no trabalho? No outro dia a gente está lá, trabalhando. A gente continua fazendo o que fazia. Só que a gente passa por aborrecimentos no trabalho quase todo dia. Continua trabalhando. E às vezes você trabalha... Não, mas eu trabalho só com mais 3 pessoas. Fechado num cubículo. Num escritório. Com ar-condicionado. A gente fica ali, eu e mais 3, todo dia, 5 dias por semana. Ou 5 dias e meio por semana. E a gente se aborrece. Trabalhando com 3. E a gente não quer se aborrecer trabalhando no reino de Deus com 200. A gente acha que tem que ser diferente. A gente acha que nunca vai ter aborrecimento nenhum. Todo sábado, o irmãozinho vai jogar futebol. E adivinha? Todo sábado ele se machuca. Todo sábado ele se machuca, todo sábado tem briga, né? No bom sentido, tem discussão. Quando ele perde, ele volta chateado. Às vezes volta mancando, machucado, ralado. Agora adivinha? Sábado que vem ele está lá de novo. Machucado, ralado, mas está lá. Pais sábios passam para os seus filhos a ideia de que por mais problemas e aborrecimentos, irmão, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. Nós não podemos conceber que os nossos filhos cresçam longe de Deus. Deixa eu acelerar, senão a gente vai demorar muito. Segundo lugar, está entendendo até aqui? Diga amém. Então tá. Segundo lugar, na mente de Ana, circunstâncias contrárias não a tiraram da presença de Deus. E como ela passou por circunstâncias contrárias, hein? Dentro de casa, dentro do próprio lar. Passou por circunstâncias extremamente complicadas. Ana, vou repetir, era zombada por Penina. Foi incompreendida pelo sacerdote. Massacrada pela esterilidade no seu físico. E mesmo assim, o que ela faz ou o que ela não faz, ela não se entrega. Mesmo sendo massacrada pela vida, Ana não se entrega. A prova disso é que ela vai à casa do Senhor. Quando chega na casa do Senhor, mesmo de maneira difícil e complicada, ela ora. Mesmo sendo difícil, ela faz um voto. E no versículo de número 12, diz que ela persevera. Ela ora, faz um voto extremamente difícil, mas persevera no seu voto. Ela se levanta contra a injustiça de Eli e, por fim, vence. É perseguida, é maltratada. Ora, faz um voto, se levanta pela justiça. Deus a ouve e ela vence. Por quê? Porque, irmão, aquele que leva, como diz no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, mesmo que seja andando e chorando, voltará. E o salmista diz uma palavra maravilhosa. Ele diz, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que quem leva a preciosa semente, mesmo que seja andando e chorando, vai voltar um dia, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os frutos da sua colheita. Você sabe, irmão, que na vida, às vezes a gente anda e chora. Às vezes a gente chora e anda. E eu quero dizer para você que isso não é problema. Andar e chorar não é problema. Chorar e andar também não é problema. Sabe qual é o problema? Parar.
isso que vem o salmista e diz, tem que ser andando e chorando. Está chorando? Não para, continua andando. Porque no tempo do teu Deus, você vai ceifar. Você vai colher. Com alegria, diz a palavra do Senhor. Irmão, nenhuma dor pode nos parar. A missão da mãe e do pai também é mostrar para os filhos que desistir não é opção na nossa vida com Deus. A gente tem que mostrar para as crianças que estão chegando agora que desistir da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual, não é opção. Não existe essa opção no calendário do cristão. Ana sabia que o seu filho seguiria os seus passos. Pais precisam ter atenção por onde andam, porque há passinhos seguindo os nossos passos. Há pezinhos seguindo os nossos passos. A gente tem que atentar por onde a gente anda. Em terceiro e último lugar, na mente de Ana, ela sabia que filhos não nos são dados, são emprestados. Samuel não foi dado a Ana, foi emprestado. Filhos não são dados para que eu me realize pessoalmente. Pode fazer parte de uma realização humana, maternal, paternal? Claro que pode. Mas eles não são dados exclusivamente para isso. Filhos são emprestados por Deus para que eu os crie para a sua glória. Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel. Irmão, o mundo tem que enxergar que filhos de servos de Deus são diferentes. Irmão, irmã, o mundo tem que enxergar de uma vez por todas que filhos de verdadeiros servos de Deus têm valores diferentes. O mundo tem que enxergar que os nossos filhos têm palavras diferentes, que agem diferente, que têm uma vida diferente. Eu não sei que mundo os nossos filhos vão herdar quando forem adultos, aqueles que ainda são crianças, né? Eu não sei que mundo os nossos filhos vão herdar quando forem adultos. Mas eu acredito que a nossa preocupação maior deve ser que tipo de filhos o mundo vai herdar de nós. Porque, irmão, não dá para mudar o mundo. Não dá para mudar o planeta. Não dá para mudar a mentalidade mundana que domina a maioria absoluta da humanidade nos dias de hoje. Mas dá para moldar a vida dos nossos filhos. Dá para prepará-los. Você já percebeu que quando você empresta algo de alguém, normalmente você tem mais cuidado do que se aquilo fosse seu? E a pessoa até mesmo diz, né? Olha, vou te emprestar. Cuidado. Não vai estragar. Não vai rasgar. Não vai riscar. Não vai perder. Toma cuidado. E a gente, claro, como é servo de Deus também, e somos bons seres humanos, a gente toma cuidado. Né? Mais do que se fosse nosso. Sabe que quando eu entendo que os meus filhos, acima de tudo, são filhos de Deus, eu cuido melhor do que se fossem só meus. É como se Deus dissesse, ó, estou te emprestando. Cuida bem, tá? Ensina direitinho. Quando cair, ajuda a levantar. Quando estiver desanimado, ajuda a animar. Quando estiver triste, alegra. Quando tiver que puxar a orelha, puxe também, mas com amor. Porque, ó, estou te emprestando. Cuida bem. Filhos debaixo do senhorio de Deus estão melhor do que debaixo do nosso senhorio somente. Para citar uma frase para encerrar, há uma frase de um escritor chamado José Saramago. Os professores aqui devem conhecer. Há uma frase de José Saramago que exemplifica exatamente o que é ser filho. E ele diz assim: filho
é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos. Não é verdade? Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo, para a gente aprender como amar alguém além de nós mesmos. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor abençoe as mães. E nos ajude também a criar filhos que glorifiquem o nome do Senhor. Feche seus olhos por um instante. Deus se lembrou de uma mãe, Ana. Orou, perseverou, até mesmo quando não se entendeu com Eucana. A rivalidade de Penina a afligia. Até Eli, o sacerdote, às vezes não a compreendia. Deus respondeu a sua oração com um sim. Afinal, Ele é livre para agir, do começo ao fim. Ter um filho longe de si, talvez. Longe de Deus, jamais. Ana cumpriu seu voto, entregou Samuel ao Senhor e permaneceu em paz. Seu filho cresceu, profeta se tornou, dever cumprido. Não foi perda. Foi como o pai gostaria que tivesse sido. Mais do que prósperos, atletas ou pessoas que se destacam em todo canto, que meu filho seja criado no altar. Não perfeito, mas santo. Se filhos ouvem com os olhos, nos ensine, Senhor, a ser exemplo. Hoje, amanhã, sempre, dentro e fora do templo. Deus nos emprestou filhos. Quero corresponder a isso. Que o mundo herde grandes homens e mulheres, mas acima de tudo, seguidores de Jesus Cristo. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. E eu sei que essa palavra falou com as mães, com os pais, com os filhos, com todos nós que somos servos do Senhor. E Pai, em primeiro lugar, eu quero Te pedir perdão pelas vezes, Senhor, em que eu agi de maneira contrária àquilo que o Senhor ministrou na nossa vida nessa noite. Perdoa-nos, ó Pai, porque o nosso desejo é em todo o tempo entender e colocar em prática, Pai, que o mais importante na vida dos nossos filhos é ter eles perto do Senhor, junto contigo. Às vezes longe de nós, em um ou outro momento, mas nunca longe do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. E Senhor, que mesmo quando haja circunstâncias contrárias na nossa vida e ao nosso redor, Pai, que nada nos tire da Sua presença. Que nada tire os nossos amados da Sua presença. E aqueles que ainda não estão, Senhor, alcança eles. Alcança pelo poder do Teu Espírito Santo. Alcança pelo nosso exemplo. Alcança pela nossa mudança de vida. Alcança pelas nossas palavras também. Mas acima de tudo, pelo que as outras pessoas enxergam em nós. Pelo que os nossos amados enxergam em nós. E nós entendemos nessa noite, ó Pai, que filhos são o empréstimo do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar sempre, dando o melhor de nós para eles, mas dando o melhor do Senhor, principalmente, para cada um deles. E Pai, ajuda-nos em todo o tempo. Ajuda as mães que estão aqui nessa noite e aquelas que não puderam vir, mas que são servas do Senhor também. Ajuda, Pai, cada uma delas a continuar sendo mães exemplares, ó Pai. A seguir ao Senhor em primeiro lugar em todo o tempo. E que filhos, netos, bisnetos, maridos e outras tantas pessoas, irmãos, irmãs e tantas outras pessoas, amigos, olhem, Senhor, na vida dessas mães e vejam um exemplo de como o ser humano deve ser, de como um ser humano deve servir a Deus, de como se deve educar um filho, de como se deve falar, de como se deve agir, de como se deve ser servo, serva do Senhor. Como aconteceu com Ana, Pai, molda a nossa vida para que nós sejamos exemplos nesse mundo tão sem exemplos
que a gente vive nos dias de hoje. Essa é a nossa oração. Abençoe as mães, abençoe os pais, abençoe, Senhor, os filhos, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus, e nos ajude a colocar essa palavra em prática. É em teu nome que oramos e te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Se em algum momento você foi abençoado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele. Receba o nosso aplauso e a nossa gratidão, Senhor, amado da nossa alma. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Palavra, pelo teu mover e pela tua presença nos próximos cultos. Dá-nos, Senhor, mais uma vez eu digo, uma semana de grandes vitórias para as mães, para os pais, para todos nós, Senhor, que somos teus amados e teus servos. Leva-nos em paz e continua conosco. Em teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa paz em nome de Jesus. Abraça o teu irmão, declara a bênção do Senhor sobre ele. Se você está abraçando uma mãe, diga feliz dia das mães. Seja uma bênção do Senhor na sua casa. E que cada um de nós tenhamos aí uma semana de grandes